As leis naturais orientam todo o nosso universo, e conhecê-las, ou procurar conhecê-las, é parte da grande busca que nós devemos fazer todos os dias, já que muitos de nós sempre falamos que devemos evoluir de uma forma consciente, e várias pessoas irão realmente argumentar que as leis universais são os pilares da criação. Mas entenda que aqui nós não estamos dizendo ou mencionando que houve um Criador. Mas muitos de nós acreditamos que as leis universais regulam os movimentos e atividades que acontecem em todo o nosso cosmo, provando que para muitos de nós não há necessidade de uma entidade ou de um Criador. E poderíamos nessa noite fechar o argumento indo direto ao ponto que vai definir essa nossa conversa, dizendo que as leis naturais irão provar no máximo coisas naturais, e nós não encontramos um porquê, um sobrenatural iria sim produzir leis naturais que produzem coisas naturais, que governam um universo completamente natural. Boa noite, meus queridos primatas, sejam bem-vindos a mais um grande episódio. Hoje, domingão, novo horário diretamente para você. E já quero agradecer, porque hoje nós estaremos falando de leis naturais. Seria possível que as leis naturais pudessem de alguma forma provar a existência de Deus? Como eu disse para você, nós reconhecemos que as leis naturais no máximo vão poder provar o natural. Então eu gostaria de te pedir, nesta noite, pega sua pipoca, chama o seu amigo, não esquece de deixar o seu like, que é mega importante. Olha que bonito esse cenário, todo preparado no episódio que vai fazer você pensar de uma forma bem simples nessa questão toda. As leis naturais provam a existência de Deus? Voltamos depois dessa linda vinheta. Coisas acontecem. E coisas acontecendo faz com que outras coisas venham a acontecer. Jogue um ovo de cima do Empire State Building e você vai ver que o ovo vai se quebrar quando se chocar ao chão. Enfie o dedo em uma tomada elétrica e você vai perceber que não vai ser nada agradável. Provavelmente o choque não vai matar, mas vai fazer com que você não venha propositalmente fazer ou repetir essa ação, que teve uma reação não tão agradável. O nosso universo, ao que parece, é um lugar bem ordenado, onde causas produzem efeitos que são completamente confiáveis. E descrevemos esses padrões de causas e efeitos como leis naturais. Contamos com essas leis naturais para antecipar o que vai acontecer. E bem também para explicar tudo aquilo que já aconteceu. Por que um ovo que foi lançado de cima de um prédio quebrou? Porque ele atingiu o pavimento. É provavelmente o que aconteceu quando você, assistindo esse vídeo, não acreditou e enfiou o dedo na tomada. Acredito que também não foi nada menos esperado que um choque. E algumas pessoas pensam que as próprias leis naturais, elas precisam de alguma forma ser explicadas. E você vai encontrar um coral de pessoas dizendo de onde as leis naturais vieram. E eu, particularmente, poderia dizer que eu acredito que elas existiram desde sempre. E não vamos desconsiderar, porque isso é uma opção para responder a pergunta. Há também uma outra opção para quem tem uma mentalidade religiosa. Essas pessoas vão dizer para você que as leis naturais elas existem porque simplesmente Deus existe. Porque se existem as leis naturais, isso quer dizer que uma pessoa iniciou essa cadeia de eventos. Porque não faria nenhum sentido algo simplesmente aparecer do nada e começar a criar coisas. Vai seguir na linha de pensamento comigo. E para essas pessoas, um universo legítimo jamais poderia ser configurado se essa entidade ou criador não tivesse feito desta forma. E vamos aqui ser bem sinceros, para entrar nessa mentalidade
é útil comparar as leis naturais com as leis humanas comuns. Quando nós pensamos aqui em leis humanas, nós podemos dar o exemplo de quando você ultrapassa o sinal vermelho. Mas as leis humanas proíbem que você venha ultrapassar o sinal vermelho. E com isso, nem por um momento, podemos imaginar que essa tal lei possa ter existido desde sempre. E vamos ser sinceros aqui, é óbvio que alguém fez essas leis. Agora, alguns crentes vão dizer que nós devemos considerar da mesma forma as leis da natureza como as leis aqui da Terra. Eles argumentam que as leis naturais ou as leis da natureza devem ter sido criadas por um agente, que é Deus. E eles realmente acreditam que esse deve ser o único candidato. Não há outra possibilidade. Portanto, as leis universais, no final do dia, para essa galera, vai continuar provando que Deus existe. Mas nós não acreditamos dessa maneira. O grande problema é o que nós chamamos de falácia da composição. E para não perder muito tempo nisso, depois você dá uma olhadinha. E se você quiser, em um outro episódio nós podemos falar dessa falácia. Não podemos também nos esquecer que esse é o argumento usado pelos cristãos, chamado de argumento da lei natural para a existência de Deus. Algumas pessoas podem até achar que o argumento da lei natural é um ótimo argumento. E outras pessoas vão dizer que esse argumento é um pouco que ridículo, que na verdade é a minha opinião. E como eu tinha mencionado para vocês toda a questão da falácia da composição, nós podemos ver que o argumento ele confunde dois significados da palavra lei. Então, vocês evangélicos, vocês têm algo para responder em relação da maneira que vocês montam o argumento de vocês. E nós sabemos que tem um cheirozinho de coisinha tendenciosa que vocês não estão encontrando no meio dessa salada de fruta toda. Lembra quando nós falamos sobre a questão de você ultrapassar o sinal vermelho? Que é algo que os legisladores vão aplicar sobre a polícia para que automaticamente venha ser aplicado sobre você? Isso não são leis, são regras. As regras, elas podem ser violadas a partir do momento que você ultrapassa o sinal vermelho, mesmo que haja consequência. Porém, as leis naturais, elas jamais poderão ser violadas. E um exemplo muito básico para todos vocês é a lei da termodinâmica. Você, por acaso, vai conseguir anular, mudar, quebrar? Elas sempre serão as mesmas e não há nada que eu e você possa fazer de uma maneira diferente. Como você quebra as regras que são constituídas aqui nesse planeta? Acho que não fica possível. Eles acabam descrevendo regularidade sem exceção, ligações causais que se mantêm, e os defensores do argumento natural, eles têm uma objeção a esse argumento. Eles vão dizer que o argumento ele não é válido, porque mesmo que as leis naturais sejam completamente diferentes das leis humanas, elas ainda devem ter vindo de um outro lugar. E nesse lugar, uma única pessoa pode ter feito isso, que é Deus. Não existe uma outra lógica plausível. Foi Deus, simplesmente ele estava lá e ele que fez todas as leis naturais. Não tem uma outra explicação. O argumento ele está fechado. E aqui eu vou dar uma maneira bem diferente de puxar o tapete do argumento da lei natural. Uma que vai acabar contornando a objeção que eu acabei de dar para vocês. É um estilo de argumento que os filósofos chamam, e você precisa acompanhar agora comigo, reductio ad absurdum, o que simplesmente é redução ao absurdo. Para conseguir uma redução, você só precisa apenas aceitar a premissa do seu oponente, apenas para mostrar o que realmente você pensa sobre ela. E no final, você termina com uma redução completamente maluca ou absurda. Então vamos, nessa hora, aceitar o argumento. Premissa número 1. Todas as coisas produzem o seu efeito em conformidade com as leis da natureza. Premissa número 2. As leis necessitam de um legislador. Número 3. Somente Deus poderia ter feito as leis da natureza, ou as leis naturais.
E isso vai nos levar à conclusão que absolutamente Deus existe, correto? Então vamos levar nessa hora essas linhas de raciocínio um pouquinho mais longe. E claramente que se Deus fez as leis naturais ou as leis da natureza, isso realmente aconteceu. Podemos então todos concordar com isso? Para e pensa comigo aqui nessa hora. Se tudo o que acontece dentro do nosso cosmo está de acordo com as leis naturais ou as leis da natureza, porque se o ato de Deus fazer as leis da natureza deve fazer Deus também conformado às leis da natureza, porque obviamente é algo que aconteceu. Deus ele também não vai poder fugir dos princípios da criação. Agora pense nisso por um segundo e você vai ver que tem algo de estranho, de confuso nisso tudo. Se é verdade que o ato de Deus fazer a natureza deve estar em conformidade com as leis da natureza, então as leis da natureza tiveram que existir antes de Deus. Então as leis da natureza tiveram que existir antes mesmo que Deus as fizesse. Mas isso vai parecer loucura porque nada pode existir antes de existir. Esta conclusão lunática que eu acabei de dar para vocês vai simplesmente mostrar que há um erro em uma das premissas acima. Então vamos fazer um balanço nessa hora. Talvez não seja verdade que tudo que aconteça deve estar de acordo com as leis naturais. Talvez algumas coisas aconteçam sem motivo algum. Pode ser, mas aceitar rouba muito do argumento original. Não é muito conveniente que nós venhamos criar uma lacuna para que o Todo-Poderoso possa escapar e assim não venha também obedecer ao argumento. Porque se as leis da natureza já não estivessem em vigor, então seria pura sorte que o universo viesse a acontecer da maneira que Deus quisesse. Quando nós, humanos, decidimos fazer qualquer coisa ou outra, contamos com uma relação legítima entre as nossas decisões e nossas ações. Da mesma forma que sem leis que possam nos ligar de uma forma confiável diretamente à pessoa de Deus, aos seus efeitos e à sua decisão de criar o universo e tudo que nele há, na verdade, sem essa compreensão, nós temos um porco-espinho gigantesco nas nossas mãos. E a outra possibilidade, que eu acredito, que na verdade eu acho que seja bem viável, é que as leis naturais não exijam um legislador. Vamos supor que as leis naturais elas sempre existiram. A verdade é que o simples fato não nos dá direito que só porque as leis naturais elas existem, isso venha significar que Deus, ou venha provar que Deus ele vem existir. E como eu disse para você lá no começo deste vídeo, a única coisa que as leis naturais elas podem provar é que o natural exista. E não há nenhuma correlação em que se as leis naturais elas existem, Deus, por causa disso, ele também existe, porque Deus, ele precisa também obedecer a todas as leis que existem no universo. E se você acha que no final do dia o universo precisa de um criador, eu quero te dizer uma coisa e perguntar para você quem criou Deus. Por que o universo ele não pode ter sempre existido, mas Deus, que você não consegue provar, ele na verdade sempre existiu? Bom, eu espero que nessa noite, meus queridos primatas, vocês tenham gostado desse bate-papo. Acho que foi legal, bacana para todo mundo. E nós aprendemos que as leis naturais provam o natural, não provam a existência de Deus. E nós continuamos a nossa caminhada batendo e debatendo em todas essas questões religiosas que incomodam, escravizam as pessoas. Eu quero agradecer a galera fabulosa que tem acompanhado esse canal, você que tem deixado aí sempre seu like nessa grande premiere, uma salva de palma para vocês e olha, de coração, um beijo para a galera, os membros deste canal, pessoas que estão acompanhando e sempre ali dando o seu apoio. Olha, vocês são pessoas maravilhosas. Fabão, eu falei que ia mencionar o seu nome aqui, Fábio, ele é um cara que na verdade está acompanhando aqui já há um certo tempo o canal. Ele prometeu para mim que ia assistir todos os vídeos do canal. E não é que esse doido tá assistindo todos os canais, deixando like, comentário. Eu quero agradecer demais a esse carinho e a tudo que vocês têm feito pelo canal. E
trazer para vocês todo domingo, pelo menos todo domingo mesmo, com a vida louca que eu tenho aqui, algo legal, diferente, que eu sei que não vai agradar a todos, porque nem Jesus agradou a todos, mas eu sei que tem uma galera bacana que gosta de mim, gosta desse canal e não abandona de jeito nenhum. Eu gostaria de deixar algo para vocês, uma pergunta super bacana. Eu gostaria que vocês me respondessem com toda sinceridade se vocês gostariam que eu viesse falar sobre transtornos mentais. Como eu abri para vocês essa semana, todo mundo sabe que eu sou um cara mega hiperativo. Eu acho que, na verdade, você tem que amar a você mesmo e aceitar os seus transtornos mentais. No século XXI, isso não é vergonha para ninguém. Eu costumo dizer que existe aquelas pessoas que elas vão realmente dizer, olha, eu tenho um transtorno mental e muitas das vezes eu gostaria de ajuda. E tem os covardes que dizem, eu não tenho nada e sou perfeito. E vão viver a vida deles num mundo tenebroso, que é um conflito mental para você mesmo. E eu acho que essa questão toda de não acreditar em Deus acaba deixando muitas pessoas confusas. Como que um ateu, ele trata doenças mentais, transtornos mentais, dificuldades que você vai ter sem ou com Deus. Entenda que muitos dos transtornos mentais, eles não vão embora. E existe, na verdade, alguns que são piores do que os outros. Mas nós precisamos ter empatia suficiente para saber cuidar dessas pessoas e aprender a cuidar de nós mesmos. Se você gostaria de um episódio falando sobre transtornos, doenças mentais, é algo que está no meu coração e eu gostaria de dividir com vocês. E domingo que vem, surpresa, 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 nós estaremos juntos com um episódio novo. E eu só quero dizer muito obrigado. I love you guys so much. Tchau.